começará em breve. Parece que começou, tudo bem. Vânia? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Começando hoje, nessa segunda-feira, essa atividade do Marcelo Chaves, que é historiador, especialista em arquivos, doutor em História. Essa atividade, ela faz parte do projeto Gabinete de Leitura Muitas Histórias, foi selecionado por uma iniciativa na categoria Patrimônio Material, da Prefeitura de Jundiaí, junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do PROAC Municípios, que premiou iniciativas culturais na cidade no ano de 2020. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando com a gente essa noite, Essa atividade tem duração de 1 hora e ela tem continuidade amanhã, terça-feira, tá? Para quem está nos assistindo, essa atividade posteriormente, gravada, obrigada pela sua audiência, que se quiser deixar comentários também. E é isso. Eu sou a Vânia Feitosa, sou coordenadora do projeto, e eu vou estar nessa noite acompanhando o Marcelo Chaves junto com vocês, tá bom? É isso. Marcelo, está com você. A bola está com você. Não estou te ouvindo, Marcelo. Marcelo, oi. Tudo bem. Eu que compartilhei o slide aí, mas agora eu vou voltar de novo. Veja se o slide aparece aí. Veja aí se apareceu. Apareceu o slide? Vânia? Não está aparecendo. Tá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Compartilhar. A gente conversa. Vou ter que chamar Nil. Bom, aqui não está dando acesso a um minutinho. Ô, Nil, sobe aí, por favor. Bom, meninas, primeiramente eu vou falar assim, daqui a pouco vou resolver esse probleminha aqui do slide. Se apresenta enquanto isso, Marcelo. Isso, então, exatamente. Eu sou Marcelo Chaves, eu sou formado em História, fiz a graduação, mestrado e doutorado lá na Unicamp, em História Social do Trabalho, e trabalho hoje no Arquivo Público do Estado de São Paulo, há 10 anos eu trabalho lá. Agora há algum tempo eu estou no setor de difusão do arquivo e sou especialista em organização de arquivos e pelo IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, e tenho assim uma paixão muito grande por este tema. Eu tenho assim uma relação muito rápida, muito curta com o gabinete, e de leitura. Eu tenho uma casa aqui, moro aqui em Várzea Paulista, em São Paulo. Essa pandemia eu estou toda ficando aqui em Várzea Paulista, e para mim é um prazer enorme estar aqui falando para vocês agora. Prazer rever pessoas queridas, aí, permitindo. E dá para colocar agora? Então, agradeço enormemente ao gabinete que está proporcionando toda essa jornada aí, muitíssimo a Vânia, que capitaneou esse projeto, uma militante da causa do patrimônio, que está fazendo todas essas ligações. Agradeço muito a vocês e a todos que estão aqui nos assistindo, e aqueles que futuramente assistirão à gravação, certo? Veja bem, eu vou colocar aqui alguns slides. Fazer essa introdução ao tema dos arquivos em tão pouco tempo é um desafio quase que impossível. As pessoas não se dão conta, mas arquivo
é um tema, é uma atividade muito larga e profunda. Dá para ver agora o... Dá para ver agora Sim, tá normal agora, tá perfeito. Então, agora, vamos lá. Então, é um tema muito profundo para a gente abordar em tão pouco tempo. Então, eu farei aqui uma visão muito panorâmica, introdutória, e eu falei com a Vânia que aqui se trata de uma conversa provocativa. Eu quero provocar em vocês tudo aquilo as sensações que eu tive e tenho ao ter contato com os arquivos. Porque eu sempre conheci os arquivos do outro lado do balcão como um pesquisador. A partir do momento que eu entrei no Arquivo Público do Estado, antes eu tinha na Secretaria de Saúde, também trabalhei com a organização de arquivos, eu já tenho quase 15 anos nessa militância, e aí eu fiquei absolutamente impactado com a causa dos arquivos, e muito mais do que isso, com o mundo que se abriu para mim, a tal ponto que hoje eu considero que eu larguei os meus estudos praticamente de historiador, boa parte desses estudos, e ingressei no mundo dos arquivos. Hoje eu me entendo muito mais como arquivista do que como historiador mesmo. Esse tema me encantou e me puxou muito. Então, não esperem mais do que essa conversa provocativa e vamos ver até onde nós iremos, né? Conseguiremos passar essa mensagem para vocês. Recomendo vivamente que vocês, quem não viu, assistam a apresentação que a Vânia fez esses dias agora, sobre o histórico do gabinete de leitura Rui Barbosa, muito interessante, porque é disso que nós estamos tratando aqui também. Não é? Também chama atenção para vocês, antes, né, a Vânia já divulgou isso, nós teremos uma oficina sobre conservação preventiva de documentos, tendo como base, inclusive, os documentos que estão acumulados lá no gabinete do Juízo de Paz de Jundiaí, não é? Eu também, nesse trabalho, vou traçar algumas diretrizes para a implantação de uma política de gestão documental no gabinete de leitura, certo? E, por fim, convido a vocês vivamente para assistir à palestra da professora Marisa Midori, que é professora da USP, uma das maiores especialistas em bibliotecas e na história do livro do Brasil. Ela que é uma pessoa internacionalmente conhecida, um currículo maravilhoso. Nós conseguimos uma palestra dela para o dia 29, às 17 horas, Marisa Midori, que faz parte desse pacote que eu e a Vânia estamos oferecendo aí para vocês. Vai ser maravilhoso isso. Então, dia 29, às 17 horas, Marisa Midori tem programa na USP sobre exatamente a história do livro, né? Então, é isso aí, esses prólogos se resume a isso. Eu ousei a chamar aqui de ontologia dos arquivos para falar que, quando falamos de arquivos, tratamos de um assunto, de uma atividade que é onipresente. Arquivo se produz a todo instante. Neste momento, eu estou produzindo documento de arquivo. Em todos os ambientes sociais, arquivo está presente, se produz. Eu costumo dizer que é seguramente uma das atividades mais antigas da sociedade humana. A partir do momento que a sociedade humana existe, estabelece troca, estabelece comunicação, sente a necessidade de registrar as suas relações entre as pessoas, e essas relações precisam de registros, esses registros precisam ser conservados. A atividade de arquivo, ela está lá nos primórdios da sociedade humana, assim eu penso. Não obstante, a atividade de arquivo é socialmente invisível. Eu quero pesquisar este fenômeno, porque arquivo é uma atividade
tão invisível para a sociedade. Eu garanto a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande, após 15 anos militando na causa dos arquivos, no meu ambiente familiar, que é relativamente, né, digamos assim, coeso, eu tenho certeza que eu não consigo transmitir até para os meus pares aqui interno exatamente sobre o que eu faço. E quando alguém me pergunta onde eu trabalho, eu falo que é um arquivo, parece que é uma coisa extremamente abstrata na cabeça das pessoas. Quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde do município, o primeiro impacto que eu tive que eu tive que tentar localizar os arquivos da instituição, da Secretaria Municipal de Saúde. E eu saí em todos os 9 andares daquela secretaria tentando conversar com as pessoas que mais diretamente lidam com documento. E quando eu lhes perguntava onde se localizava o arquivo daquela sessão e tal, parecia que eu estava falando uma outra língua. Ela falou, arquivos? Como assim? Você está falando o quê? Da biblioteca? Você tá... Então, arquivo é uma coisa muito abstrata na cabeça das pessoas. E eu falei também que ela é amorfa. Mesmo as pessoas que se aproximam dos arquivos não conseguem delimitar uma área de conhecimento. Então, é disso que nós falamos. E que essa atividade é historicamente desprezada. Não obstante ser uma atividade que nos acompanha em todos os instantes, e aqui, neste momento, eu estou diante dos meus arquivos digitais, né? Eu sempre tenho dificuldade em organizar essas informações dos meus arquivos digitais para tentar me encontrar. Tá certo? Então, é disso que nós estamos tratando aqui. É uma atividade que muito pouca gente, mesmo as pessoas da área de patrimônio, mesmo as pessoas da área da ciência da informação, eu digo, do museólogo, do bibliotecário, o tema arquivo é uma coisa bem difícil de ser compreendida. Então, assim, mesmo para os historiadores que pesquisam nos arquivos, eles tem um autor belga que nós publicamos um artigo dele, agora na revista 10, o Ed Putt, onde ele vai falar do analfabetismo documental dos pesquisadores, e ele está falando dos doutores de história da arte, de história em geral, que vão aos arquivos e que eles têm essa dificuldade de entender o labirinto que é um arquivo. Um arquivo é uma instância labiríntica, e bem diferente, por exemplo, das bibliotecas. É disso que nós estamos falando aqui, é isso que eu estou apresentando. O que são os arquivos e para que servem os arquivos? Bom, essa pergunta, todo o gestor que assume uma pasta de uma direção de uma instituição arquivística, quando ele vai para a reunião lá de secretários e de seus pares, normalmente, em geral, isso acontece na França do dia de hoje. Eu não estou falando aqui, tem até um livro que o título é exatamente Arquivos para quê? Alguns devem conhecer. Onde exatamente a provocação que ele começa desse livro é exatamente essa, né, que ele chega na reunião dos ministros franceses e a ministra da Educação pergunta, mas e aí, você do arquivo, o que é que faz um arquivo? Para que serve um arquivo? A ministra da Cultura da França. E isso aconteceu agora, recentemente, no arquivo municipal, e isso acontece em todos os lugares. Essa é da atividade que nós aqui falamos. Muito bem. Para começar, nós temos essa dificuldade da polissemia. Eu ia aqui, normalmente, num curso normal, eu iria instigar vocês para me dizer que ideia que vocês têm dos arquivos, mas nós não vamos poder fazer isso aqui. Mas a questão da polissemia. Arquivo é isto aí, ó. Muita gente chama, isso aqui é o quê? Um arquivo. Um móvel é um arquivo, tá certo? Então, tem essa primeira dificuldade nossa. Isso aqui é uma imagem do fichário de lá do gabinete. Então, um móvel é um arquivo. Um prédio que guarda documentos, não é,
que trata documentos arquivísticos e tal, é também chamado de arquivo, né? Então, arquivo é um prédio. Neste caso aí, é exatamente a imagem do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Quem não conhece, convido para visitar o arquivo. Essa imagem, também, isso também se chama arquivo, aí, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Isso aqui também é um arquivo, é a imagem real de um depósito de documentos de uma prefeitura paulista. Um depósito de papel velho, um depósito de papel onde se guarda aquilo que não se sabe onde colocar, é também chamado de arquivos. Um depósito de documentos também chamado de arquivos. Mas, modernamente, as pessoas costumam mandar um documento Word ou PDF, seja lá o que for, e dizer assim, olha, eu vou te enviar um arquivo aí já, tá bom? Então, vejam bem, isso, do ponto de vista social, dificulta muito ao especialista para tentar, digamos assim, alfabetizar as pessoas e tirar essas nuances todas colocadas por essa linguagem do senso comum. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, eu estou enviando um arquivo para você. Isto é um arquivo que eu estou enviando? Será? Então, essa polissemia já nos traz essa primeira dificuldade. Certo? E aqui eu, claro, faço digamos, uma primeira confrontação, né, desse senso comum, partindo de uma definição técnica sobre o que é arquivo, né, que é extraída de um dos dicionários de terminologia arquivística. Este aqui é chamado o Dicionário Paulista, porque ele foi organizado por Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberali Belotto, algumas de vocês conhecem, essas duas figuras que são dois ícones, né, da nossa arquivologia brasileira e internacional. Arquivo, ali no Dicionário de Terminologia Arquivística, é definido como um conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Depois eu falo um pouquinho de fundo. Essa é uma definição que se aproxima muito, então, mas eu destaco aqui isso que está em negrito no original, né, documento, que ele vai fazer uma remissão ao conceito de documentos, suporte, né, que onde a informação está registrada, que pode ser um material fotográfico, um objeto tridimensional, não é uma imagem, uma gravação de um áudio, de um vídeo, não é? E diz assim, é o conjunto de documentos que é acumulado pelas instituições, né, físicas, pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Ou seja, o documento de arquivo de uma instituição, como o gabinete, por exemplo, não é só aquele conjunto documental produzido pelo gabinete de leitura, mas também aquela documentação acumulada pelo gabinete. Então, por exemplo, doações que recebem, documentos que vêm de terceiros, que vêm de fora, que vêm do público, que eles se assentam dentro da instância administrativa do documento, pertence também ao gabinete. Então, uma correspondência que é enviada por uma outra instituição para o gabinete, não obstante lá ter o timbre de outra instituição ou de outra pessoa, o nome de outra pessoa, ele é um documento que pertence ao gabinete e não à pessoa que emitiu. Isso causa uma confusão muito grande a quem não é especialista de arquivo e que vai organizar a documentação de arquivo. Então, é aquele conjunto de documentos que é acumulado, produzido e acumulado por uma instituição. Então, também no âmbito privado. Então, nós temos os arquivos privados. Tudo bem? Essa definição é muito próxima da definição do arquivo nacional, do dicionário do CONARC, né? Que diz que é um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família,
no desempenho de suas atividades. Isso é muito importante, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Aí fala, ver também, está repetido aqui, ver também fundo. Por quê? Bom, isso a gente vê lá. A outra definição, nós já falamos, instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, conservação e acesso a documentos. E instalações onde funcionam arquivos, que são aqueles depósitos que eu falei, ou um móvel destinado à guarda de documentos. Então, o documento é a unidade constituída pela informação e ou dados registrados em um suporte. Então, veja bem, tudo é documento. Uma estátua, no centro de Jundiaí, uma edificação, uma obra de arte, é um documento. Então, esse conceito de documento, né, que é uma informação ou dado registrado em um suporte, ele é um conceito muito amplo, mais largo de documento. A mesma coisa não é o documento de arquivo. Muita gente confunde o conceito de documento com documento de arquivo. Nem todo documento é documento de arquivo. Tudo bem? A gente aqui vai ter que ser assim, gente. É tudo de forma muito pontual, muito ligeira mesmo. Eu aqui fiz essa definição que eu preciso aprimorar sobre documento de arquivo, que é uma unidade constituída pela informação ou dados registrados em um suporte, que mantém vínculo orgânico com o conjunto de documentos resultantes de atividades de pessoas físicas ou jurídicas, né? Pessoa física ou jurídica. Ou seja, aqui tem uma sutileza que distingue o documento de arquivo de um documento em geral. Então, normalmente, o historiador, ele sempre concebe o documento como um documento de arquivo, um documento. Para ele, tudo é documento. Então, por exemplo, uma inscrição parietal nas paredes ali de uma cidade da Itália, aliás, no caso ali, o Vesúvio, né, o vulcão Vesúvio, que deixou intacta ali muitas particularidades da arquitetura, que congelou de forma assim, instantânea, né, aquele tempo, aquele momento, e as escavações que são feitas, de repente se deparam, por exemplo, com as inscrições parietais ali, o que a gente pode dizer de pichações, inscrições nos muros, né? Aquilo é um documento preciosíssimo para se estudar um tempo, uma época, costumes né, uma cultura, uma sociedade. Mas aquilo não é necessariamente um documento de arquivo, e isso a gente não vai, é só para começar a limpar esta área. Tudo bem? Muita gente usa o termo fundo, não sabe exatamente como se usa. O termo fundo, muitas vezes, ele é confundido com o próprio termo arquivo, porque as palavras podem ser usadas sem muitos problemas. O fundo você pode chamar ali, ó. Porque, por exemplo, você imaginar o Arquivo Público do Estado. O Arquivo Público do Estado tem como desiderato, né, tem como acumular os documentos de toda a administração, e gerenciar os documentos de toda a administração pública do Estado de São Paulo. Então, toda a administração direta e indireta, em tese, tem que encaminhar os seus documentos, digamos, da fase intermediária ou históricos, para o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Quando o Arquivo Público do Estado de São Paulo recolhe os arquivos, os chamados arquivos, que eu prefiro chamar de arquivos permanentes, né, ou arquivos históricos de uma secretaria, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ele vai ali constituir um fundo dentro do Arquivo Público do Estado de São Paulo. É o Fundo Secretaria de Estado da Saúde, certo? Então, esses documentos, esse conjunto documental da Secretaria de Estado da Saúde, que foram para o Arquivo do Estado, é um fundo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Tudo bem? Bom, aí não vamos, então, discutir. Então, o fundo é uma espécie de um arquivo, certo? Você tem ali, o arquivo o conjunto documental de um arquivo é composto por fundos e coleções, que aí você tem a distinção
entre fundos e coleções, que eu não vou entrar nessa seara aqui. E aqui eu destaco algumas tipologias de arquivo que nós nos deparamos aí. Então, tem aquele arquivo nosso de cada dia, todo indivíduo tem um arquivo. Se você for lá, onde é que fica o seu arquivo em casa? Eu poderia perguntar a vocês aqui. Cada um tem um jeito, está lá na gaveta jogada. É uma gavetinha, uma parte do guarda-roupa. Às vezes as pessoas costumam sempre montar bibliotecas em sua casa, mas eu não conheço ninguém que monta rigorosamente o seu arquivo, né? Então, você tem os arquivos pessoais e privados, você tem os arquivos de órgãos e instituições, então você tem o arquivo do Estadão, o arquivo da Assembleia Legislativa, o arquivo das câmaras de Piracicaba, o arquivo do Instituto Butantan, o arquivo da Fiocruz. Todas as instituições têm seus arquivos. Ou você tem os arquivos como instituições ou órgãos, né? O arquivo do Estado, por exemplo, é uma instituição arquivística. A sua finalidade é ser um arquivo. Você tem os arquivos dos arquivos, eu não vou entrar nessa discussão, dentro do arquivo do Estado, você tem o arquivo de documentos que registram toda, digamos, essa parte administrativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo, ou seja, que a gente chama de arquivo do arquivo. Você vai nos interiores, você vê lá aqueles galpões de processos, normalmente, são os arquivos gerais. Lá, em muitos interiores, eu trabalhei 4 anos no Centro de Assistência dos Municípios, visitei uma centena de municípios, prefeituras e câmaras, e eu tive acesso a essa realidade dos arquivos paulistas. E eu cansei de ver, lá nesses interiores você tem os arquivos gerais, que são lá de processo, e tem lá o arquivo histórico. Já chegou em 2 vezes, em 2 municípios, que em uma reunião que nós provocamos, apresentamos as pessoas do arquivo geral para as pessoas do mesmo município que tem lá, que são do arquivo histórico, que não se conheciam. E são a mesma função. É uma função que está bipartida estruturalmente nos municípios. Isso é um problema seríssimo. Não vamos tratar disso. Então, e tem os arquivos administrativos, né, os arquivos... Tá? É uma tipologia muito bem. Entrando aqui eu vou aqui, gente, sem parar por enquanto, porque senão não tenho como conversar com vocês, mas tem, né? No caso do gabinete, por exemplo, de leitura, é uma instituição que está ali tombada pelo patrimônio histórico, e visitando o gabinete, obviamente que o gabinete, como toda instituição, possui arquivos. Então, você tem documentos arquivísticos. Mas ali você tem um acervo, o certo era colocar um acervo bibliográfico, não documentos, né? Tem um acervo, eu vou mudar isso, um acervo bibliográfico, que é uma atividade finalística do gabinete de leitura. Tem um acervo museológico, sim, a Vânia sabe disso, pequeno, mas tem. Ali você tem móveis, você tem telas, e se você for fuçar ali, tem mais coisas. E você tem um acervo arquivístico, como todas as instituições têm, mas não sabem. Eu falo, ali tem todas as condições ideais para montar um centro de documentação. Porque um centro de documentação, diferentemente de um museu, de um arquivo, ou de uma biblioteca, né, é uma instância que aglutina essas diversas linguagens e funções daquilo que a gente denomina de ciências da informação. Então, ali caberia muito bem articular essas 3 funções, cada qual dentro, mantendo as suas particularidades, mas de uma forma articulada seria excelente para você montar ali, por exemplo, um sistema de informações, inclusive, que fosse vinculado, né, dessas 3 instâncias. Coisa muitíssimo difícil de fazer, mas possível, ali no gabinete, né? Aí você chega ali na página do gabinete, e o gabinete tem assim, na página eletrônica, no portal, e tem lá, pequena relação de documentos históricos. E aí, faz esse apanhadozinho. Isso aqui demonstra que o gabinete, como 99,9% das instituições, não consegue dimensionar a função de um arquivo e a função estratégica de
um arquivo. O arquivo, me perdoe aqui os museólogos que estão aqui, os bibliotecários, eu sempre peço desculpa, né? E as pessoas que tratam principalmente de história oral, mas o arquivo é o melhor e mais completo suporte de memória de uma pessoa ou de uma instituição. Sem o arquivo, a instituição está condenada ao desaparecimento. Acreditem. Duvidem do que eu estou falando, mas acreditem. Duvidem, pesquisem. Eu poderia ficar aqui horas falando só disso, dessa função primordial do arquivo como suporte de memória para a produção da história da instituição. Eu pesquisei uma instituição paulista que foi criada em 1911 e que só acabou em 1952, que nem os historiadores conheciam. Uma instituição crucial na história administrativa paulista e brasileira, porque ela foi modelar para a criação, por exemplo, do Super Ministério do Trabalho de Vargas, o chamado por ele Ministério da Revolução. Este Departamento Estadual do Trabalho paulista, que gerenciou toda a imigração para São Paulo a partir de 1911, era uma instituição desconhecida dos historiadores, eu não falo nem da administração paulista. Vocês conhecem o Memorial da Imigração, Museu da Imigração. Esse Museu da Imigração já existia antes do DET, mas a partir de 1911, ele passou a ser parte do departamento, uma das instâncias do Departamento Estadual do Trabalho. Pois bem, eu fui numa exposição promovida pelo museu, sobre a história do museu. Acreditem, o DET não apareceu nessa exposição. Como é possível? Como foi possível isso? Como é que se explica isso? Por quê? Porque a documentação deste departamento e do próprio museu desapareceu. Não tem. Então, essa instituição se apagou na memória da administração pública paulista por completo. Eu fui o primeiro a tratar dela e tem um livro publicado sobre ela, sobre o DET, sobre essa instituição. Eu fiz uma palestra pessoal do Butantan, alertando para eles que se eles não cuidarem da maior preciosidade que tem o Butantan, porque são seus arquivos. Porque vejam bem, gente, os arquivos flagram todas as atividades de uma instituição. Quando você compra um equipamento, você produz documentos para a compra desse equipamento. Quando você faz uma reunião, que você produz um relatório. Então, e aí você vai ver toda... isso aqui a gente vai tratar um pouquinho amanhã. Então, aí você veja aí no portal do coisa, você vai ver isso, claro, e não é um problema do gabinete, você vai ver isso em todas as instituições. Não cuidam dos seus arquivos, estão condenados a... Então, por exemplo, hoje você quer fazer uma história do gabinete, como é que você faz? Você vai fazer história oral. Só tem um problema. As pessoas que viveram essa história mais remota, tem um defeitozinho no seu código genético, né? Eles um dia vão desaparecer num curto prazo de tempo do ponto de vista histórico. Certo? Então, essas pessoas desaparecem. E além disso, a história oral, ela é complicada, é tratar da memória da cabeça de uma pessoa. Vamos tratar disso aqui, mas é um tema muito instigante, muito interessante. Então, o que resta? Os jornais, tudo bem. Os jornais vão lá, fazem reportagens, publicam. Mas o jornal publica de ano em nunca alguma matéria sobre o gabinete, principalmente agora que ele não é mais aquela pedra angular da cultura jundiaiense. Quando era, qualquer coisa que acontecia, tinha lá um jornal registrando alguma coisa. Mas o jornal é isso, e também tem bem um viés, né? O jornal, a história que vem do jornal é uma história de muito mais silêncio do que de registro,
tá certo? Quem é que registra isso? Se você guarda a documentação são os arquivos. Tudo bem? Vamos adiante. E aqui vai. Onde eu encontro os arquivos do gabinete? Eu encontrei aí nesse armário embutido. Aqui vocês sabem o que tem aí? Olha, tem preciosidades. Aí são os documentos que a gente chama do arquivo corrente. Mas só o arquivo corrente? Que tipos documentais do arquivo corrente do gabinete? Aí é uma variedade enorme. Tem notas fiscais, tem um monte de coisa. E também, acreditem, tem atas antigas aqui nesse arquivinho Onde encontrar o arquivo? Também tem um armário lá no primeiro piso. Ali também tem documentos históricos. Aliás, documentos de vários tipos. Eu não sei exatamente tudo. Alguns deles. Tem aqui esse conjunto documental que vocês estão vendo aqui, que são os processos do Juízo de Paz de Jundiaí, que estão aqui, que não são documentos do arquivo, do gabinete. Eles foram para aí por alguma causalidade que precisa ser pesquisada. Não é documento do gabinete. Mas agora, eles estão aí há muito tempo, o gabinete precisa tratá-los como se fosse uma acumulação deles. Mas é um documento que seria de uma instância do Judiciário Paulista. O certo é que eles estivessem lá, mas não estão. Como os documentos do Judiciário Paulista estão dispersos em tudo quanto é museu do interior, em arquivos do interior, em porões do interior. Arquivo é isso. Arquivo é a instituição, na minha maneira de ver, mais estratégica de uma organização, no entanto, é a mais desprestigiada de todos. Aí tem arquivo do gabinete. Onde é que estão os arquivos aí? Nesse armário que vocês estão vendo aqui, ó, tem muitos documentos de arquivo do gabinete. E essa pecinha iluminada que tem aí? Aí é o grande drama da gente. É o arquivo mais... É o arquivo mais integral hoje e que do gabinete como de todo, o computador do gabinete. Gente, aqui nós temos um problema gravíssimo, porque esses documentos que estão aqui neste computadorzinho que vocês estão vendo são tão documentos de arquivo quanto como a primeira ata de 1908 uma nota fiscal que está aí, uma comunicação, uma correspondência de um consulente, de um associado, que está neste computador, uma guia de pagamento e tal. Ele é tão documento de arquivo quanto uma ata da primeira ata de 1908, do gabinete. Gente, como gerenciar este buraco negro que se chama computador? Que, inclusive, aliena os nossos arquivos, que ficam em nuvens que não são nossas. Bom, não vou discutir aqui sobre documentos digitais. Esse é outra dimensão que digamos, é o maior desafio dos arquivos de hoje. São os arquivos digitais, os sistemas de informação, que normalmente não são arquivísticos e que, por não serem sistemas de informação arquivísticos, estão condenando os historiadores do futuro próximo a não terem documentos Porque os documentos digitais, gente, no mundo, não se encontrou ainda uma solução adequada para a preservação de longo prazo dos documentos digitais. E, seguramente, toda essa geração de documentos que foi produzida desde a introdução da informática até hoje, muito provavelmente, a esmagadora maioria está condenada ao desaparecimento absoluto. E aí... Então, isso aí também é documento de arquivo, faz parte do arquivo. Quem for fazer um grande trabalho arquivístico no gabinete tem que tratar os documentos nato digitais e os digitalizados, né? Os representantes digitais, que são os documentos digitalizados. Olha aí outro arquivo separado, o fichário da biblioteca. Documento de arquivo. Documento de arquivo. Os livros da biblioteca são documentos de arquivo. Boa discussão. Podem ser, alguns podem ser e podem não ser. Certo? Eventualmente, um exemplar pode ser. Mas o documento de arquivo, ele não está inscrito em si naquele documento, né? É uma relação
social e não vou entrar. Então, olha aí aquele armário lá, ele aberto, tá vendo? Tem muitas fichas e muitos documentos aí que eu não sei exatamente o que tem. Olha, achei outro armário, se eu não me engano, fica, sabe onde, gente? Atenção, sabe aonde esse armário? Na cozinha. Lugar mais inadequado para se colocar documento de arquivo. Tudo bem? Mas, ó, então, onde ficam os documentos do Gabinete Barbosa? Opa! Uma mapoteca. Mas mapas e plantas são documentos de arquivo? São. Do gabinete? Muito provavelmente. O que tem aí dentro? X. Tudo bem? Então, olha só a variedade. Mas, gente, tem uma salinha fechada no gabinete. Fechada, cheia de caixas desse tipo. Essa aqui é só uma parede. O que será que tem aí dentro? A Adriana, que é a diretora do gabinete, ela desconfia que aí tem documento de todas as épocas. Gente, que caixa de Pandora, quantas informações a gente tem aí. Que curiosidade de abrir essas caixas. Mas e se eu abrir essas caixas, o que eu faço com os documentos aí dentro? Gestão documental. Isso é para amanhã. E aí, assim, na verdade, assim, gente, eu só lancei aqui um monte de informação, eu sei que muito ligeira, com conceitos aqui que eu gostaria muito de travar com vocês essa conversa sobre muitas coisas dessas que eu falei aqui, mas se eu não parar agora, eu não tenho como ouvi-las. E eu queria muito ouvir vocês, certo? Eu queria poder dar, assim, que a gente montasse assim, um curso, porque eu vou só concluir aqui dizendo assim, com essa afirmação. Os arquivos, ele tem duas funções muito bem delineadas. Um arquivo organizado, ele oferece à instituição uma eficiência na organização e recuperação das informações. Muitas vezes, a nossa informação está tão desorganizada que o que eu produzi há 2 meses atrás, se alguém ligar para mim e me fizer uma consulta, eu demoro para responder essa pessoa, porque eu não consigo recuperar uma informação que foi produzida há 2, 3 meses atrás. Por quê? Porque eu botei no meu computador e eu não acho, porque eu não nomeei esse documento direito, porque a depender do nome que eu dou ou não dou esse documento, eu posso escondê-lo em vez de revelá-lo, porque eu não coloquei no lugar certo. Então, você tem assim, uma gama de questões. Então, assim, documento é, antes de mais nada, eficiência administrativa, é transparência, é a garantia da fidedignidade do documento. Então, o arquivo é crucial para uma gestão pública ou privada de uma empresa. Manter os arquivos organizados é crucial para uma empresa. Mas, para além dessa dimensão digamos, de organização das informações de uma organização, que é crucial, nós dizemos que vivemos no mundo da informação, que eu acho uma grande balela, porque se o mundo da informação, realmente, quando ele existir, os arquivos serão as instâncias mais preservadas e guardadas de toda a organização. Aí eu acreditar que a gente está no mundo da informação. A outra função principal e básica é a função da memória. E aí eu já disse lá na frente, é a instituição, a atividade mais importante para a preservação da memória de uma organização ou de uma instituição. Porque, em tese, todas as atividades de uma organização, ela é registrada em documento. O documento ele é criado não para ser histórico, isso é invenção nossa. Todo documento. A Lei Áurea lá é uma lei que uma figura lá foi lá, assinou não é? É um papel formal. Tal. Mas o que eu quero colocar é que todo documento de arquivo, ele nasce, é produzido para servir de prova de uma atividade. Ponto final.
nós atribuímos a este documento uma segunda função, que é a função de memória. Para isso, a gente precisa avaliar os documentos para ver aqueles documentos que têm esse potencial de informação sobre a história e memória da instituição e aqueles que podem ser eliminados. Tudo bem? E aí eu vou abrir para vocês aqui, vou sair desse slide. Antes de sair, a previsão para amanhã, nós vamos tratar nesse epílogo, gestão documental, desafios para a organização de um arquivo, avaliação documental, plano de classificação de temporalidade, gente, tudo nesse ritmo de hoje aqui, e desafios para o gabinete de leitura Rui Barbosa, para a eficiência legislativa e para a memória. Muitíssimo obrigado. Eu vou tirar aqui essa apresentação, porque eu quero ver vocês. Porque nós temos um tempinho aí, viu, Vânia? Porque começou um pouquinho mais tarde. Podem abrir os microfones, estou à disposição de vocês aqui. Muito obrigado pela paciência. Marcelo, eu queria só fazer uma pontuação que eu acho interessante, essa provocação que você fez. Uhum. Eu tive as minhas 2 carteiras de trabalho queimadas num incêndio. E quando eu cheguei no INSS, onde eles têm tudo documentado, porque eu sempre trabalhei registrada, enfim, eles me pedem as carteiras como comprovante da informação que eles já têm. Exato. E aí, eu tinha que ir em todos os lugares que eu trabalhei, eu vou fazer 60 anos, eu comecei a trabalhar com 14, alguns lugares já não existem mais. O único documento que eu consegui foi da CPFL, porque em Jundiaí, a CPFL tem um arquivo onde está tudo microfilmado, um lugar que não pega fogo, que não estraga, etc. Até agora. Até agora. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, se o INSS tem toda a documentação, por que eu tenho que apresentar a minha carteira de trabalho? Seria o contrário, eu chegar lá com 5 carteiras e eles não terem nada registrado no histórico deles, né? Então, assim, é muito interessante essa provocação que você faz, inclusive na questão tecnológica, porque eu fui secretária anos da minha vida, eu não consigo viver sem ter as minhas coisas arquivadas, organizadas, o que eu gastei, onde que foi, há anos, entendeu? Então, assim, eu fui secretária há muitos anos, então eu tinha uma função, sabe? Então você, nossa, tem um contato íntimo com os arquivos, com os documentos. Sim. Eu morei em Minas durante um período, e aí nós encontramos numa sala embolorada livros de 1908, de 1911, onde era conto de réis, e aí o prefeito virou e falou assim, tá vendo esse espaço aqui? A gente precisa jogar isso fora, porque a gente precisa de espaço. Eu falava, como você vai jogar fora um documento escrito a pena de 1911? Não, isso aí não vale mais nada. Eu acho que essa reflexão que você traz para a gente, principalmente no momento altamente tecnológico, né, porque vivemos esse momento, claro, que estamos online, né, claro, é muito interessante, e realmente o tempo é muito curto para tanto assunto bom, né, mas obrigada, eu só queria dar essa colaboração, porque eu acho que... Você tocou assim, pronto, você sintetizou a nossa conversa aqui, nessas 2 dimensões fundamentais do arquivo, cruciais. Você falou dessa função crucial de prova, e para isso você precisa ter o seu arquivo organizado, para que você saiba localizar a sua carteira de trabalho, que na hora que você for chamado, e aí quando você chama e pede sua carteira de trabalho, e Deus nos acuda para fuçar tudo, e baú, e guarda-roupa, e gaveta, e sótão, o arquivo pessoal, e a necessidade que a instância, o órgão público, como eles precisam, nós dependemos de que os arquivos públicos sejam finamente organizados. Eu fui atrás de uma certidão de casamento dos meus pais, que eu estou precisando, aliás, de casamento, em Cruz das Almas da Bahia. O funcionário disse assim, não, pegou fogo. Então o Estado é que tem que... Porque isso, eu posso processar o Estado. Eu quase processo o Estado porque eu não consegui a documentação do Departamento Estadual do Trabalho para eu fazer a pesquisa, porque o Departamento Estadual do Trabalho foi sucedido pelo o que é hoje a Delegacia Regional do Trabalho, certo? Então, mas isso é outra história. Então, você tocou, tanto falou da carteira de trabalho, quanto falou desse documento lá de 1911. Então, você vê
nesse seu exemplo, essas duas dimensões intrincadas, porque você veja bem, de fato, quando você pega hoje um documentozinho assim de hoje, de 2011, você não liga muito, é muito nós. Quando a gente pega 1911, você está tendo contato com o outro. Aí você tem uma relação de alteridade que instiga a pessoa. Então, assim, mas esse documento aí de 1911, que eu não sei o que você exatamente viu, mas era um documento comum, produzido rotineiramente ali. Não, eram os pagamentos que as pessoas faziam para a prefeitura da época. Então, eram aqueles livros grandes, de capa grossa, todo embolorado, com históricos, com nomes, com coisas assim. E eles falavam que aquilo era... Não, isso daí você pode jogar fora. Isso não tem nada... A minha dissertação foi sobre a fábrica de cimento Perus. Eu fiz a minha dissertação com muitos fragmentos de documentos arquivísticos. Eu cheguei a recuperar bilhetes que um operário mandava para outro, de outra máquina, de outra seção, falando sobre a necessidade de fazer uma greve e tal. Bilhetinho. Esse bilhetinho é documento de arquivo de quem? Da fábrica, de quem? Do sindicato, pessoal, a discussão aí não tem fim. Mas o que eu quero colocar, que os documentos mais áridos que você possa imaginar, quando você não tem uma documentação mais completa, qualquer vestígio é uma fonte enorme. Quem fuça arquivo aqui sabe do que eu estou falando. Qualquer informação é uma luz enorme. Então, muito bom. Alguém mais falar mais alguma coisa? Quem é uma expert nisso aí é a Kathleen, que a vida dela é trabalhando em cima desses documentos antigos, desses papéis velhos, para tentar entender a formação da língua portuguesa brasileira. Mas é isso que eu digo, meninas. Arquivo, eu sou apaixonado assim quando eu entrei lá, porque eu vi que arquivo ela tem interface com todas as áreas do conhecimento, todas. Ciências biológicas, ciências física, astronomia. Né? O que você acha, Kathleen? Eu falei disso com a Verena hoje. Aliás, ela te mandou lembranças. Nossa, querida Verena. A gente estava falando, né, da importância de eu também compreender sobre a questão da gestão de arquivos, né, de documento de informação, porque como é que eu justifico, né, a importância de um documento se eu não consigo justificar a importância do local onde ele está arquivado? Então, a gente falou bastante sobre isso hoje à tarde, e realmente, tudo que você falou, né, sobre a questão da organização, agora do que a colega falou sobre a gestão pública, né, para poder melhorar essa organização dos arquivos é imprescindível, né? Porque a maior parte das coisas estão arquivadas em locais públicos, né? O gabinete de leitura ele não é público, né? Mas claro, guarda uma grande quantidade de documentação, mas ainda assim é o público. E da memória pública de aí. E da memória pública de aí. Eu entrevistei uma funcionária de uma DRT, né, Delegacia Regional de Trabalho, aliás, acho que daqui de Jundiaí. Quando eu fiz a entrevista com a senhora, que eu fui colocando essas questões, ela chorou. Eu juro a você, porque ela estava tão sensível, quem é secretária sabe disso, e ela me revelou uma coisa, ela falou assim, você não sabe quanto o Estado brasileiro perde anualmente por falta de capacidade de prova. Porque quando entram com uma ação contra o Ministério do Trabalho, e por extensão as delegacias regionais do trabalho, o pessoal tem que provar, eles são acionados, e eles precisam, hoje mesmo eu vi lá que o Pazuello está sendo acionado aí para ver se houve improbidade aí, que ele não agiu como deveria agir no caso de Manaus, tá certo? E aí, vão entrar. Bom, Pazuello certamente vai ter que recuperar. Pazuello quer dizer o Ministério da Saúde, vai ter que recuperar documentos de meses atrás que registrem a comunicação entre agentes públicos,
para dizer, olha, nós respondemos. Então, quer dizer, eu estou falando de uma coisa que é crucial. Então, isso tem. Ou vocês lembram também outro exemplo? Aquela ponte que quebrou lá na Marginal Pinheiro, vocês lembram? Aquela ponte que caiu. Foi um Deus nos acuda para achar a planta daquela ponte. Sem ela, estava tudo paralisado. A ponte não poderia, os trabalhos de reerguimento dela não poderiam ser iniciados, porque não se achava a planta, o processo que deu origem àquela ponte, tudo as especificações técnicas, porque a documentação do Estado, em muitos aspectos, em muitos lugares, é um caos. Foi um Deus nos acuda, o pessoal botou a faca no pescoço lá do arquivo e não estava lá no arquivo, e vai atrás de uma, vai atrás de outra. É um problema muito sério. Então, essa questão dos arquivos, gente, para além daquela coisa que Vânia fica sempre babando quando pega aqueles documentos, que coisa, olha, os escravos estão aqui nesses documentos, e realmente é a sensação que todos nós sentimos, ele tem essa dimensão de prova que é crucial. Então, tem que estar organizado, senão o Estado perde também. Muito bem, mais alguém, gente? Bom, eu queria aproveitar o gancho, já que falou no meu nome. Você não escapa. Eu queria aproveitar para dizer que, então, tivemos essa atividade agora, continua amanhã. A gente vai ter uma atividade aí no final de semana, no sábado e no domingo, que é fantástica, com o Marcelo também. Uma atividade mais prática, né, voltada para a gestão de arquivos, e é mão na massa mesmo, tá? É uma oficina com 8 horas de duração, difícil você encontrar por aí, num formato gratuito. Então, na cidade aqui em Jundiaí, a gente vai ter apenas 9 vagas, justamente para ter o distanciamento social e também para dar atenção para quem for participar. Então, ainda tem algumas vagas, quem tiver interesse, corre para se inscrever, mas só se realmente for participar, tá? Por favor, não se inscreva se estiver na dúvida, porque aí acaba tirando a oportunidade de uma outra pessoa, né? Só complementar que eu convidei uma colega que é especialista em conservação de arquivos, que vai partilhar essa oficina comigo, então, pensando no público, que eu acho que o público ganha muito mais, porque eu acho que eu entendo razoavelmente de arquivo, mas arquivo é um mundo muito grande, eu não entendo de tudo, e não sou o melhor em tudo, aliás, muito, né, ao contrário, e a Rosa, ela trabalhou muito tempo na Pinacoteca, e ela vai partilhar comigo, então, para bem do público aí. E queria fazer um comentário sobre essa questão de arquivos, né, o quanto é importante manter essa organização. Para quem, por exemplo, está correndo atrás de um reconhecimento de cidadania, seja italiana ou seja portuguesa, né, pela via judia sefardita, por exemplo, montar a árvore genealógica da família. Eu não sei quem já teve essa experiência, mas é um problema, porque você depende do outro. O que é esse outro? Para começar, seria um ente da família, né, que às vezes não tem esses documentos, e aí você parte para uma busca sem fim nos cartórios, né? Que é outro problema também, porque ao longo da trajetória aí da formação das cidades, né? E também dos estados, a gente teve uma série de mudanças de município, né? Cidades que foram mudando de nome, cartórios que foram fechando e se juntando com outros, e aí pega fogo, né? Como o Marcelo falou. Exatamente. Inundação, fogo, gente. Inundação. Goteira, inundação. Então, assim, a gente refazer a nossa história, mesmo que a pessoal, já é uma grande experiência para a gente entender a dificuldade que é costurar, como uma colcha de retalhos, né? Então, vocês imaginam aí, numa instituição pública que deveria ser um local de guarda de documentos, né? Para quem já trabalhou com pesquisa em algum momento da vida, sabe o quanto é difícil a gente buscar esses documentos, né? Porque é complicado. Instituições públicas e não públicas.
quem trabalha com genealogia, e no arquivo a gente recebe muitos genealogistas, inclusive na revista do arquivo, na seção intérprete do acervo, nós entrevistamos um genealogista ali, inveterado, tem uma entrevista com ela, mas quem pesquisa, principalmente genealogia, sabe, assim, primeiro, que você tem que ter uma... aliás, até para fins de prova de cidadania e tal, é o serviço mais procurado no Arquivo do Estado, atenção, o serviço mais procurado no Arquivo do Estado, assim, as pessoas têm que começar a se abrir nas possibilidades, de pesquisas em várias tipologias de arquivo, porque muitas vezes onde ele deveria estar, ele não está, mas tem uma informação secundária em algum outro lugar que pode lhe levar para essa informação primária. Então, por exemplo, aí claro, aí você vai em cartórios, você vai em igrejas, as igrejas, a boa parte da recuperação da informação para fins de genealogia são encontradas nos batistérios, né, das igrejas católicas, lá de trás e tal. Normalmente as igrejas têm arquivos bem organizados, não todas, mas muitas, então a genealogia tem muitas, então, e outras tem muitas possibilidades. Arquivo, às vezes, você encontra em tudo, pedaço em tudo quanto é lugar. Então, eu visitando os municípios, eu via isso. Então, você tinha pedaços do arquivo municipal na Câmara, pedaços do arquivo municipal. Olha só, Brenner trabalhou na Arquidiocese Grande Brenner. Então, você tinha, no arquivo municipal, você tinha, no museu da cidade, você tinha documento de arquivo da prefeitura. Assim, uma promiscuidade muito grande. E, atenção, na casa das pessoas, na casa de funcionários, de ex-funcionários. Eles cometem este crime, porque o documento público faz parte do patrimônio. Aliás, uma coisa que eu não citei, né? Quando a gente fala em patrimônio cultural, duvido que alguém se lembre que os documentos são patrimônio documental. Os documentos são patrimônio documentais garantidos pela Constituição brasileira, no caso. Então, isso é um caos. Assim, está em tudo quanto é lugar você vai. Então, e o cara que vai pesquisar sobre genealogia ou alguma história tem que se propor a abrir a mente e ver onde pode ter rastro da sua documentação, sei lá, ou da documentação da instituição que você pesquisa. Quem é pesquisador. Agora, a Malu, depois o Brenner, se quiser falar alguma coisa, a Malu, você sabe no que a Malu trabalha? Malu, o que você faz, Malu? O que você tem a ver com documento, Malu? Me diga. Bom, eu trabalho com conservação de acervos, né, documentos, e trabalho num centro de memória, e é um desafio, sabe, Marcelo, porque isso tudo que você falou hoje é bem a realidade, né, dessa coisa do desprestígio, e eu que trabalho com conservação, eu vejo que a situação dos acervos, nessa parte, realmente, ela deixa muito a desejar, né, Marcelo, essa questão da conservação dos documentos. Então, é difícil até entender, né, porque que tem tanto desprestígio, assim, os arquivos, mas a gente sempre... Mas você trabalha no IPEM também, né? Aí eu faço pesquisa no IPEM com uma técnica de conservação que utiliza a radiação ionizante para descontaminação dos acervos atingidos por insetos e fungos. Então, ela dá o depoimento dela na revista, muito legal o artigo dela na revista 11, sobre o processo de ionização para combate a pragas de documento. Leiam o artigo dela, muito legal. E é importante ressaltar que é um tratamento curativo, né, Marcelo? Então, curativo, não é preventivo. Exatamente. Então, tem que ter isso em mente, que não adianta você ter um acervo que você não tem os controles de temperatura e umidade, né, e depois você utilizar essa técnica de radiação ionizante, né, porque ela também tem um efeito cumulativo no material. Então, tem que sempre pensar na prevenção mesmo, tentando controlar esses parâmetros. Lá no arquivo, gente, quando alguma coisa acontece, que o ar-condicionado desliga, ou coisa assim, que agora a gente tem um gerador poderoso, mas, assim, é imediato.
Aí você, porque, por exemplo, nem todas as salas, onde tem documentos nos depósitos que deveriam estar, tudo bem. Mas tem até alguns documentos, a nossa biblioteca fica até fora desse depósito que foram construídos para esse fim. Então, ali é um problema. Variou a umidade e temperatura, imediatamente há incidência de fungo. É uma coisa assim, é uma relação de causa e efeito muito... Agora, você imagina os lugares onde não tem um acondicionamento adequado. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu gostaria de falar é que, na questão dos afrodescendentes, a árvore genealógica ela passa a ser quase que totalmente impossível, né? Porque se tudo isso que a gente está falando aqui, com todas essas necessidades de preservação, quando você pega as igrejas, quando você pega os livros de tombos das igrejas, os afrodescendentes não existem, né? Assim, nas histórias mais antigas. Claro. Então, eu acho que uma oportunidade como essa da gente sair daqui com uma reflexão pessoal mesmo, não só sobre a questão do trabalho que é desenvolvido, mas o que a gente faz com os nossos arquivos, né? O que a gente faz com a nossa história, né? Exatamente. Muito bom, muito obrigada. Brena, o que você viu lá, Brena, na Cúria? Na Cúria? Gente, boa noite, tudo bom? Eu trabalhei lá por um período como bolsista e eu estava participando de um projeto que era de preservação preventiva através da digitalização do acervo, né? E eu acabei, por conta da leitura, né, da leitura que fazia enquanto eu digitalizava, passando muito por essa questão de genealogia, né? E realmente a questão de afrodescendência é muito complicado de ser resgatada, mas eu via mais que era uma questão de apagamento histórico pela mudança de nome, né? Porque chega um ponto que, pelo menos no arquivo da Cúria da minha cidade, que é Niterói, Rio de Janeiro, os arquivos daqui, pelo menos, os religiosos daqui, eles pareciam ter uma preocupação em botar toda a questão de onde vinha o escravizado e de qual nação ele vinha e tal, né? Só que é só até aí que a gente conseguia, né? Não tem como buscar mais passado do que isso. E eu acho que o maior problema, como eu estava conversando sobre preservação, né? Eu acho que o maior problema que existia lá na arquidiocese era a questão do manuseio dos documentos pelos visitantes, né? Porque eles são, a maioria deles, civis, que estão buscando a sua cidadania europeia, então não tem um conhecimento, né, sobre como manusear corretamente o documento. Por mais que eles usassem máscara e luva, tinha todo o perigo de algum usuário acabar rasgando ou danificando o livro, né? Então, acho que essa é a maior complicação desses arquivos mais antigos. Não, com certeza. Nossa, é um drama isso. Gente, alguém mais quer alguma... Eu peço mil desculpas, porque, assim, olha, vocês viram, né? Eu fui um tratorzão, assim, mas não dá. A Vânia colocou um problema muito grande para mim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Isabela parece que apareceu ali, a Ferraro. Obrigada, Isabela, vi ali no chat. Só agradecendo, só isso. Muito obrigada e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Mais alguém? Malu N. Santana, não sei quem é, mas está ali. Carmina Lupo. Carmina, Carmen. Carmina é o plural de Carmen? Oi. Eu agradeço a sua explicação, foi ótimo. Eu trabalho no Museu de Zoologia, na parte de memória, arquivo e RH. Onde? Aqui? Aqui da USP. Da USP. Paulo, isso. Que legal. É muito interessante, porque a memória a gente está começando agora, então eu estou ainda separando materiais, e a gente tem vários tipos de documentos, os arquivos também do RH, de funcionários, tem bastante documentos ainda que a gente está trabalhando. E trabalho com a parte da conservação e a manutenção também do acervo. Que legal, Carmina, que legal. Obrigada, então, foi ótima a sua apresentação. Não, eu agradeço mesmo. Eu sou um apaixonado, né? Nem sempre eu sou muito feliz, né? Mas eu sou um apaixonado pela causa. Eu realmente fui mordidinho ali pelo mosquitinho dos arquivos. Quem trabalha sabe disso. Mas que legal, amanhã a gente pode se ver mais, né, Carmina?
Sim, com certeza. Amanhã eu estarei Adoro presente. carne na burana. Muito Obrigada. legal. N Santana, quem é N Santana? Só para eu... N. Santana, não sei quem é. Mas... Cristina Borges já falou, todas falaram, todos, pelo menos a Carla. A Carla não falou, Nogahama. Carla, tudo bem? Acho que não falou. Aí eu deixo, então, com a tua condução agora. Acho que a gente pode finalizar, né? Isso. Então, quero agradecer a presença de todo mundo aí com a gente essa noite. Foi ótima a apresentação, Marcelo. Acho que serviu para a gente ter várias reflexões, né? Acho que essas oficinas, mesmo que curtas, elas servem para, né, para dar aquela estimulada, né? Aquela estimulada, né? Aquela picadinha na questão do patrimônio e do acervo, né? O quanto é importante e das dificuldades que a gente passa, né? No nosso cotidiano de trabalho. O Brenner comentou aqui no chat, né? Acho que, pelo visto, eu sou o único graduando aqui. Mas não tem problema nenhum, é uma oficina para o público geral, né? Justamente para atender quem está começando, quem tem interesse, né, em entrar na área, ou quem apenas quer entender como funciona, né, essa questão dos arquivos. Né? Acho que é isso que é legal, a gente ter essa gama de pessoas de vários tipos de formação e que se interessam pela área e que podem contribuir, né? Se a gente tivesse ao vivo e a cores, seria mais legal ainda, porque a gente poderia fazer esse network, essa troca de conhecimento, que eu acho super válido. Então, queria pedir mais uma vez, né? Porque a gente não está podendo dar mais, né? Agora é tudo virtual. Eu coloquei aqui no chat, né, as redes sociais do gabinete para vocês acompanharem. Lá a gente está colocando toda a nossa programação, todas as nossas oficinas, a gente está com muita atividade bacana. E é muito bom a gente ver esse patrimônio sendo retomado, né? A gente sempre ter esse olhar de quantas atividades a gente pode desenvolver num espaço, né? O gabinete existe em Jundiaí desde 1908, né? E quantas atividades ele já não realizou ao longo na trajetória dele de todos esses anos. Então, é muito legal, mesmo que virtualmente, a gente está realizando essas atividades. Então, a gente continua, então, amanhã, né, no mesmo horário. O link da sala é o mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, pode mandar um e-mail, que a gente está à disposição, tá bom? Então é isso, a gente pode encerrar a gravação, Marcelo. Desse gabinete, né? É um projeto lindo que precisa ser ressuscitado, gente, viu? Tudo bem? A Vânia está aí numa batalha que eu... Parabéns para você, Vânia. Obrigada. A gente, a passos de formiguinha, vai fazendo as nossas conquistas, né? Mas é o que eu falei para algumas pessoas que estão acompanhando, né? A ideia é a gente fazer um plano aí para os próximos... É tipo JK, né? 50 anos em 5. É isso mesmo. A gente vai conquistando aí tudo que a gente precisa, né? Para revitalizar o espaço. Mas vai dar certo, tá bom? Então é isso. Beijo, obrigada. Um beijo, Carla. Um beijo, Isabela. E um abraço para todo mundo. Brenner, Santana e Malu Nogai. Um beijão, Malu. Muito bom. Isabela, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, tchau. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Deixa eu parar aqui a gravação. Interromper a gravação.